falar para vocês é sobre a caixa torácica. Então, aqui a gente tem, né, um esqueminha da caixa torácica, esse arcabouço aqui, que tem uma função bem importante. Qual é a função da caixa torácica? Proteger os órgãos vitais. Quais são os órgãos que ela está protegendo? coração e pulmões. Está protegendo o sistema cardiorrespiratório, então está protegendo o coração e os pulmões. Show de bola. A caixa torácica ela é composta por 12 pares de costelas. E aí na parte posterior, as costelas vão se articular aqui com a coluna torácica. E na parte anterior, ela vai se articular aqui com o externo. O externo está subdividido em 3 partes. A parte superior do externo a gente chama de manúbrio. Ótimo, manúbrio. Sabia que tu... Beleza. Aqui é o corpo do externo, né? E aqui é o processo... Tito é chifoide. Então a gente tem o processo chifoide. Então o externo, ele está subdividido em 3 porções. Então manúbrio, corpo e processo chifoide. Vamos fazer como se fosse na missa. Vou falar externo e aí todo mundo vai repetir junto. Manúbrio, corpo e processo chifoide. Tá bom? Então preparados? 1, 2, 3. Externo. Manúbrio, corpo, processo chifoide. Gente, gravação do DVD ao vivo é de 2026, postão de centímetro. Vamos lá. Como é que eu vou filmar isso aí? Vai todo mundo morrendo. Bora lá. Externo. Manúbrio, corpo, processo chifoide. Show de bola. Quantas costelas a gente tem na caixa torácica? 12 pares. E elas estão classificadas da seguinte maneira. Eu tenho um número de costelas que eu vou classificar elas como verdadeiras. Quantas costelas verdadeiras eu tenho? 7. Eu tenho 7 pares de costelas verdadeiras. Daí eu tenho quantos pares de falsa? 2. 3. Não, 3. Aí, ó. Opa. Matemática, se é 12, se eu tenho 7 verdadeiras, eu vou ter 3 costelas que eu vou chamar de falsa e eu vou ter 2 pares que eu vou chamar de flutuantes. Agora, gente, para quem é do fundão aí, tá chegando agora. Galera, eu vou chamar essas 7 primeiras costelas de costelas verdadeiras porque elas se articulam diretamente com o externo. Então, as 7 primeiras costelas estão se ligando aqui através das cartilagens costais. Agora, quando eu observo aqui, ó, esses 3 pares aqui, que é o 8º, 9º e 10º, ela não se liga diretamente ao externo. Ela vai se ligar através da cartilagem costal. E as costelas que são flutuantes, na parte anterior, ela não se articula com ninguém, apenas na parte posterior. Beleza? Como é que é o nome da cartilagem? Aqui é a cartilagem costal. Costal. Tá? Gente, uma coisa também bem importante, né? A caixa torácica ela é super importante no processo da ventilação. Então, a gente tem grupos musculares responsáveis pela respiração. Então, até eu sempre comento que os 2 principais músculos respiratórios é o músculo diafragma, né? Que ele faz a subdivisão do tronco em região torácica e região abdominal. E nós temos os músculos intercostais. Então, tem o músculo intercostal interno e músculo intercostal externo, né? Que eu vou encontrar aqui entre as costelas. Quando a gente vai observar uma imagem radiológica, a gente enxerga o quê? Os espaços intercostais. Lembra que eu comentei para vocês? Então, quando eu tenho uma alteração do espaço intercostal, provavelmente essa alteração está devido ao quê? A uma alteração postural. Então, se o nosso paciente ele tem uma escoliose, automaticamente um lado da caixa torácica vai ter uma redução, né, desse espaço intercostal. Tá? Então, um pulo do gato aí quando a gente está estudando a anatomia radiológica. Tá bom? Tranquilo? Galera, a caixa torácica faz parte do esqueleto axial, nosso esqueleto central, né, que tem a função de proteger o sistema nervoso central. Só que a caixa torácica, ela se articula com a cintura escapular. E a cintura escapular, ela é muito importante.
e ela é composta por 2 ossos. Aqui na parte anterior, esse osso longo, em formato de S, eu chamo de clavícula. Né? Aqui na parte posterior, a gente tem esse osso aqui em forma triangular, né? Um osso plano, que eu vou chamar de escápula. Então, a clavícula e a escápula estão formando a nossa cintura escapular. Então, coloquei aqui na nossa colinha, cintura escapular, aí eu tenho a escápula e tenho a clavícula. Eu botei 2 pontos muito importantes, né? Por quê? A cintura escapular, ela está unindo o esqueleto apendicular, aqui os membros superiores, ao esqueleto axial, graças à nossa cintura. E a cintura ela é muito importante porque ela vai ancorar os nossos membros superiores, ok? Então eu tenho um complexo articular do ombro. Por que complexo articular do ombro? Porque o ombro ele não é uma articulação única. Esse complexo é composto por 4 articulações. A gente tem a articulação mais importante de todas, que a gente fala muito aqui da radiologia, que é a articulação glenohumeral, que é a articulação do ombro, né, a principal, entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide da escápula. Mas a gente tem outras articulações, não temos? A gente tem uma articulação entre o externo e a clavícula, que é a articulação externo-clavicular. A gente tem outra articulação aqui entre o acrômio e a extremidade acromial. Aqui eu vou chamar de articulação acrômio-clavicular. E eu tenho uma 4ª articulação, que é a articulação falsa. Lembra que eu comentei que o complexo do ombro tem uma articulação e eu classifico ela como falsa? Por que falsa? A caixa torácica é revestida por quais músculos mesmo? Aquele time ruim lá do Rio Grande do Sul. A dica que eu estou dando, Inter, né? Os músculos intercostais, né? Então, os músculos intercostais, desculpa aí os colorados, é brincadeira. Né? Os músculos intercostais revestem a caixa torácica, ok? Então, é músculo que tem aqui, revestindo a caixa torácica. E a escápula? Não tem o músculo subescapular? Daqui da escápula, eu não comentei para você se está sendo um manguito rotador. Então, aqui também, eu só vou ter um conjunto de músculos. Então, essa articulação ela é falsa porque o conceito de articulação é o quê? Dá tua mão aí, fecha a mão. É o encontro de 2 ou mais ossos. E aqui a gente tem músculo com músculo, por isso que é classificado como uma articulação falsa, ok? Eu comentei na aula passada também o seguinte, que a cintura escapular ela é responsável pelo plano de 45 graus ou plano escapular. Por quê? Quando a gente eleva, faz uma flexão e uma abdução, o nosso braço, o nosso membro superior, ele vai até 90 graus. A partir de 90 graus, acontece o que aqui com a escápula? A escápula ela começa a fazer um movimento de deslocamento. Esse movimento de deslocamento faz com que o nosso braço ganhe 90 graus de liberdade. Então, se aqui é até 90, então aqui é 100, 110, 120, 130, 140, até chegar aqui, ó, nos 180 graus. Então, a escápula que vai projetar, vai empurrar o nosso membro superior para cima, ok? Então, se eu estou travado aqui, só vou até 90. O que vai acontecer? Conforme eu vou elevando o braço, a escápula, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai empurrar o meu braço para cima. Ok? Vai dar essa capacidade. É ela que vai dar mais 90 graus de liberdade. Legal? Então, por isso que é importante o plano escapular para a gente poder compreender os movimentos. Legal? Então, olha só. Quando a gente pensa, a gente até fala isso lá no início, né? Ah, eu machuquei o braço. Normalmente o nosso paciente, o nosso cliente, ele fala, eu machuquei o braço. Mas para o paciente, tudo isso aqui é braço, né? E na realidade existe uma subdivisão anatômica. Então o braço é essa região aqui que ela é ancorada por um maior osso aqui do membro superior, que é o húmero, né? Então é bem importante lembrar que o húmero, ele está localizado aqui na nossa colinha, aqui ó, braço. Quando eu penso em antebraço, eu estou pensando em 2 ossos. Um tem a MFM, que é o rádio, né? Olha aqui a antena do rádio. Então, o rádio
ele está localizado sempre para a parte Externa. para a parte lateral, né? E a parte medial, ela é ancorada por um osso comprido com formato de chave inglesa, que é a húmero. Então, o antebraço, eu vou ter rádio húmero. E quando eu penso na mão, deixa eu pegar aqui essa maquete bem bonita aqui, ó. Então, a gente acabou de falar que o húmero é essa estrutura aqui que está em azul. O antebraço, então a gente tem o rádio ulna. E na mão aqui, essa mão que está bem colorida, né? Vocês perceberam que tem uma fileira proximal, que está em amarelo aqui, verde-limão, não sei que cor é essa. A primeira fileira, ela está ali, ó, que é o ESPP. O E é de escafoide. O S, semilunar. O P, piciforme. É piramidal e piciforme. Então, galerinha, se a gente parar para analisar, se eu lembrar o primeiro, pelo menos o primeiro, que é o S, já é muito importante para eu lembrar do resto. Porque o escafoide, ele tem uma característica, né? Ele é o osso do carpo que mais sofre incidência de lesão, que mais sofre incidência de fratura, de luxação. Por quê? Quando a gente faz um movimento de reação de proteção para frente, o escafoide está intimamente ligado à face articular do rádio. Tanto que quando a gente faz esse movimento de deslizamento, lembra lá o desvio ulnar, desvio radial? Olha como é curtinho o desvio radial. Eu tenho pouco espaço, eu tenho pouca amplitude de movimento. Então, quando a gente faz esse movimento de reação para frente, o escafoide ele fica pressionado, ele acaba fraturando e às vezes até se deslocando do seu local de origem. Agora, olha só quanto espaço que eu tenho aqui na parte média, né? Então, tem um espaço bem grande. Na segunda fileira, na fileira distal, eu tenho a galera que trabalha no círculo. Eu tenho o trapézio, o primo dele, o trapezoide, e o CH, que é o chapolim colorado. O C é de capitato, e o H é de amato. Então, se eu lembrar que eu tenho uma primeira fileira, que é a fileira proximal, eu tenho escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Então, putz, não lembro, é muito nome. Gente, se eu decorar escafoide, que é o primeiro mais importante pra gente, SPP, ótimo. Se eu lembrar da galera do circular, o primeiro, trapézio, trapezoide, o chapolim colorado, show de bola. Minha segunda fileira, minha fileira distal. Então, eu tenho a palma da mão. A palma da mão é composta por essas três letras, que são os metaleiros da mão, os metacarpos, né? Então, eu vou ter do primeiro ao quinto metacarpo. Lembrando, para quem não se recorda, para quem está viajando, que eu sempre vou contar, na anatomia, o polegar é o nosso primeiro dedo, a nossa primeira falange. Mas aqui, ó, o metacarpo está aqui, ó, está na palma da mão, ok? Então, tem o primeiro metacarpo, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto. Show? Então, o metacarpo tem a ver com a palma da nossa mão. Legal? Lembra que eu falei da importância de lembrar aqui do E e do T? E mais T vai formar o quê? Um ET, né? Esse ET aqui, eu vou encontrar essa localização dele aqui. O trapézio, ele vai se articular com o primeiro metacarpo. E ele forma uma articulação do tipo celar. Celar porque ele tem o formato de sela de cavalo. Então, a sela de cavalo não é assim? Quando a gente vai montar, a gente faz esse movimento aqui, não é assim? A articulação é a mesma coisa. Por isso que eu faço esse movimento aqui de oponência, de oposição, né? Então, sem articulação celar, a gente não consegue fazer esses movimentos finos, né? E aí a gente tem as falanges, a gente tem os dedos das mãos. Então, eu vou ter do primeiro ao quinto dedo. Só que tem uma regrinha aqui. Quando eu penso em falange, eu tenho que lembrar... Cadê a nossa esqueminha? Eu tenho que lembrar do meu esqueminha. Vocês estão percebendo aqui, ó, que o polegar é o único dedo que não vai ter aquela falange bonita azul aqui, ó, que é a falange média. O polegar, o nosso dedão, só vai ter falange proximal, que ela é da cor laranja, e a gente só vai ter falange distal, que é da cor rosa.
O polegar não tem falange média, não vai ter essa falange azul. Então é preciso estar ligado nisso. Legal? Tranquilo? Então, se a gente parar para pensar, a gente não tem tanta coisa assim para rever. O que a gente vai fazer hoje? Show! Então, galerinha, só para repassar a ideia. Então, vamos começar aqui de proximal para distal. Então, aqui no ombro, a principal articulação do ombro eu chamo de glenumeral. Articulação glenumeral. Então, ó, gravação do DVD ao vivo é R326. Quando eu falar articulação do ombro, a principal é glenumeral. De novo, 1, 2, 3, articulação glenumeral. Show de bola. Agora o cotovelo, que é uma articulação que a gente imagina que é uma coisa única, na realidade é o encontro de 3 ossos aqui, e a gente tem uma articulação que é formada por 3 articulações na realidade. Então eu tenho uma articulação que ela é húmero radial, eu tenho uma húmero ulnar, e eu tenho uma articulação radioulnar proximal. Então quando eu olho aqui na parte distal, da epífise distal aqui do húmero, eu vou observar o seguinte, eu vou ver que tem uma bolinha aqui, e essa bolinha é o capítulo. Então todo livro não tem capítulo? O capítulo ele é redondo, e ele se articula diretamente aqui com a cabeça do rádio. Tanto que a cabeça do rádio, ela parece uma peça aqui de joguinho de dama, e aqui na parte superior ela tem uma incisura, ela tem uma depressão, que ela se encaixa ali perfeitamente. Quando a gente vai analisar aqui a una ela tem um formato assim de chave inglesa. E ela vai se encaixar diretamente nesse carretel aqui de linha que eu chamo de tróclea. Então ela está fixa na tróclea. Então eu só vou fazer uma alavanca aqui na articulação húmero ulnar. Quando o cotovelo está em 90 graus, lembra que acontece aquele movimento que eu chamo de supinação e pronação? Esse movimento só ocorre quando o nosso cotovelo está em 90 graus. Então a cabeça do rádio, por ser arredondada, aqui eles botaram uma osteossíntese e não consegue mais rodar, né? Mas normalmente ali no outro braço do Zé, deixa eu mostrar, ela vai ter que rodar. Por quê? Aqui também me prenderam de novo. Maldita Maria da Penha, deve ser esse anatomista novo aí, tá aprendendo tudo. Então a cabeça do rádio, quando está em 90 graus, ele vai rodar. Então vai fazer um movimento de pronação e de supinação. Lembra que até eu contei uma história que a maioria das meninas aqui estão na fase de pronação, porque muitas de vocês querem ser promovidas. Aí quando são promovidas, entram para a parte de supinação. Pega todo dia mais um bota no bolso e salva. Né? Então até contei essa historinha aí para vocês. Então, isso é bem importante eu me recordar lá na nossa avaliação. Show? E aí, para repassar os ossos do carpo, vamos ver se vocês estão ligados. Quando eu falo em fileira proximal, a primeira fileira, eu estou falando de 4 ossos. Como é que é o nome do primeiro? Não, eu estou falando, ó, primeira fileira, estou falando da mão, os ossos do carpo. Primeira fileira, quem é? Escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, que é o pequenininho. Então vamos lá, todo mundo junto, numa só voz. Então quando a gente fala fileira proximal, a primeira fileira, eu estou falando de escafoide, semilunar, piramidal, piciforme. Gente, eu nunca vou comprar o DVD de vocês desse jeito. Vamos melhorar a segunda fileira, vamos melhorar a fileira distal, ok? Então essa segunda fileira eu vou chamar de trapézio, trapezoide, captato e amato. Gente, eu estou gravando, faz quando vocês gostam da aula, faz quando vocês estão empolgados, entendeu? Isso aí eu quero lançar para o mundo, entendeu? Então vamos lá. Prepare aí, segunda fileira, fileira distal. Trapézio, trapezoide, captato e amato. Show de bola. Então, se eu lembrar dessa segunda fileira, vai ficar mais fácil para eu lembrar da palma da mão. Então, como é que eu vou chamar os ossos que compõem a palma da mão? Os metacarpos, né? Que eu vou ter do primeiro ao quinto. Aí, depois eu vou ter os dedos, as falanges, né? Então, eu vou ter falange proximal,
falange média e falange distal. Lembrando que o nosso polegar não tem falange média, só tem falange proximal e distal. Fechou? Legal? Então é isso aí.